nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em comunhão com as paróquias da cidade de Itapetininga, celebramos o primeiro dia do tríduo preparatório à solenidade de Corpus Christi. Nos unimos aos nossos irmãos e irmãs que renovarão a provisão para o exercício do ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão, bem como aqueles que serão, na quarta-feira, admitidos a este ministério extraordinário. Por eles rezamos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que os fortaleça no exercício do ministério. E louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que durante 3 anos colocaram a vida, os dons e talentos a serviço da nossa comunidade, exercendo este ministério. Que Deus os recompense pelo bem que fizeram em favor da nossa comunidade paroquial. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
Ó Deus, para a vossa glória e salvação do gênero humano, quisestes constituir o vosso Filho sumo e eterno sacerdote, concedendo o povo adquirido com seu sangue, receba pela participação neste memorial os frutos da sua cruz e ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos e a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é a hora, o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para o nosso ministério não seja desacreditado, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônia, em jejum, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém vares, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados fiéis, em comunhão com as 13 paróquias da cidade da Petininga, a nossa comunidade paroquial celebra neste dia, o primeiro dia do rito em preparação à solenidade de Corpus Christi. Trata-se de uma das solenidades que durante este mês celebramos. Ontem celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, na quinta-feira a solenidade de Corpus Christi e no final do mês de junho a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. São solenidades que destacam verdades da nossa fé. A primeira verdade, que Deus é único e trino. A segunda verdade, que Cristo está realmente, substancialmente e verdadeiramente presente na hóstia santa. E a terceira verdade, revelando o seu Sagrado Coração, Jesus também manifesta que Ele é verdadeiro homem. Ele é Deus, mas também é homem. Neste primeiro dia do Trito, em preparação à solenidade de Corpus Christi, primeiro, os textos da liturgia da palavra. Durante estes dias do tempo comum, estamos na semana escutando trechos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, descrito pelo evangelista São Mateus, tem um paralelo com o Antigo Testamento. O Sermão da Montanha faz referência a Moisés. Foi ele quem subiu a montanha e na montanha recebeu as tábuas da lei. E pela lei Deus instruiu o seu povo. Deus conferiu a lei para que o povo, observando a lei, possa chegar à terra prometida e viver em paz na terra prometida pela observância da lei. São Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, e pelos lábios de Jesus nós ouvimos que ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Colocando Jesus na montanha, São Mateus está revelando que Jesus é o novo Moisés que interpreta corretamente a lei de Deus. Jesus é Deus, e o melhor intérprete da lei é aquele que fez a lei. Ele é o legislador. Ele fez a lei, entregou a lei para Moisés, e agora Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está interpretando corretamente a lei. É a interpretação que nós estamos acompanhando durante estes dias do tempo comum, na semana passada e nesta semana. Hoje Jesus está interpretando a lei de Deus e ensinando que, segundo a lei de Deus,
a lei de Italiano, olho por olho e dente por dente. Jesus está propondo a superação da interpretação errada da lei. A lei mal interpretada era vista como um instrumento que me ajuda a estabelecer um parâmetro para a vingança. Era possível a vingança. Jesus está lendo a lei e ensinando que, segundo a lei de Deus, não há espaço para a vingança. Jesus está ensinando que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós não devemos pagar a violência com a violência. A vingança não pode ser uma prática dos cristãos. Os cristãos não vivem à luz da lei de Italiano. Os cristãos devem viver à luz da lei de Deus interpretada pelo próprio Cristo Jesus. E Jesus está ensinando que no coração do cristão não pode prevalecer a vingança. É importante que hoje, à luz do Evangelho, nós pensemos sobre a vingança nas coisas pequenas. Talvez a nossa vingança não seja uma vingança no sentido mais radical. Recebi um tapa, dou outro tapa. Mas nós podemos ser vingativos nas pequenas coisas. Por exemplo, o vizinho limpa a frente da sua casa e deixa toda a sujeira acumulada na frente da sua casa. Quando você abre o portão, você se depara com aquela cena e o que você faz? Ajuda toda a sujeira e joga no portão do vizinho. É a vingança. É a vingança nas pequenas coisas. Você está dirigindo o seu carro, no trânsito, alguém buzina e te ofende. O que você faz? Aperta a buzina e ofende também a mãe do outro motorista. É a vingança. É a vingança acontecendo nas pequenas coisas. Jesus está ensinando que no coração do cristão não pode existir espaço para a vingança. Eu insisto, talvez nós não sejamos vingativos no sentido mais radical da vingança, mas nas pequenas coisas nós tendemos a agir com espírito de vingança, com espírito de justiceiro que quer fazer justiça com as próprias mãos. O Evangelho nos propõe a superação dessa lógica da vingança. O texto da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo apresenta a sua vida, a sua missão, e São Paulo diz que não há nada que desarmone a sua missão. São Paulo diz: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Nós precisamos, hoje ouvindo as palavras de São Paulo, avaliar a nossa vida para que nós não façamos uma separação entre fé e vida. Nós podemos separar a nossa vida cotidiana da nossa fé. Nós precisamos compreender que ser cristão exige de nós uma vivência da fé cristã em todas as circunstâncias. Não é possível ser um cristão seletivo. Eu sou cristão na hora e no momento oportuno, na hora e no momento que convém a mim. Quando não convém ser cristão, eu deixo de professar a minha fé. São Paulo está dizendo em todo o relato que ele é cristão em todo momento, que ele não separa a sua vida da sua fé. A fé professada, ela precisa se concretizar em ações concretas, em atitudes concretas. Essa fé precisa ser testemunhada. Nós não podemos ser seletivos. Nós temos e precisamos ser cristãos em todos os momentos e em qualquer circunstância.
em tudo e em todas as situações, professar a fé cristã, a fé católica. Peçamos então a Deus, à luz da palavra, que Ele nos dê a graça de superar o espírito da vingança e que nós sejamos cristãos em tudo e em todos os momentos. Proponho também, para nos ajudar a viver aquilo que a palavra de Deus nos convida a viver, uma singela meditação sobre a Eucaristia. Nós estamos no trido, em preparação à solenidade de Corpus Christi. Uma pequena meditação. A Eucaristia nos ensina a romper a lógica da violência. Nós podemos comungar a Eucaristia porque o mistério do Calvário, ele se perpetua pela história. É na missa que o sacramento da Eucaristia que nós comungamos é confeccionado. É pelo rito da missa que a Santa Eucaristia nos é oferecida. A Santa Missa é a perpetuação da história do sacrifício redentor de Nosso Senhor. Cada vez que a comunidade cristã reunida e presidida pelo sacerdote, ordenado validamente, e este, impondo as mãos sobre o pão e o vinho, repete as palavras de Nosso Senhor, a Eucaristia é confeccionada. E na celebração da Santa Missa se perpetua pela história o Calvário de Cristo. Observemos que o altar, ele está mais elevado. As escadas que dão acesso ao presbitério, onde está o altar, as escadas remetem a comunidade cristã ao Calvário. Assim como Cristo subiu ao Calvário, trazendo sobre os seus ombros a pesada cruz, o sacerdote sobe as escadas do presbitério para atualizar na história o Calvário de Cristo. E na cena do Calvário de Cristo, nós visualizamos que a lógica da vingança, ela é quebrada. Cristo teria todos os motivos do ponto de vista humano para se vingar. Além dos insultos que Jesus sofreu durante a sua vida, foram inúmeros os insultos que Cristo sofreu durante a sua vida. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão. Jesus foi acusado de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus foi perseguido. Jesus sofreu muitas coisas durante a sua vida pública. E na hora crucial da sua missão, na sua crucificação, Jesus também foi insultado. Jesus é insultado: desce da cruz, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus teria todos os motivos, segundo a lógica humana e mundana, para descer da cruz, porque Ele é Deus, e se vingar dos seus algozes. Jesus nem precisaria descer da cruz. Era suficiente que Ele ordenasse que os anjos se levantassem e os anjos poderiam destruir os seus algozes, os seus inimigos. Mas o que prevaleceu no coração de Jesus? O amor. Jesus morre na cruz e uma das palavras que nós meditamos na Sexta-feira Santa de Jesus é essa: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não se negou. Aquele que comunga na Eucaristia, e a Eucaristia é confeccionada quando nós atualizamos o Calvário de Cristo. Portanto, a Eucaristia nos dá a possibilidade de entrar no Calvário de Cristo, de contemplar a cena da crucificação de Nosso Senhor, para ouvir novamente a palavra que Nosso Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aquele que comunga na Eucaristia deve repetir as mesmas palavras de Cristo. O que nós devemos fazer diante dos nossos algozes? O que nós devemos fazer diante dos nossos inimigos? Nós que comungamos a Eucaristia,
Nós precisamos repetir a palavra de Jesus. Nós precisamos reproduzir os gestos de Jesus. Jesus não agiu com violência. Nós precisamos ser violentos. Existe uma pessoa que precisa ser violentada por cada um de nós. E essa pessoa somos nós mesmos. Contra o homem velho que quer viver em nós, com esse nós precisamos agir com violência. Porque Jesus ensinou no Evangelho que o reino dos céus é dos violentos, mas não da violência praticada contra o irmão, da violência que nós precisamos praticar contra nós mesmos. Porque às vezes não ofender alguém exige de nós uma violência contra nós. Porque o homem velho que quer viver em nós quer agir com violência contra o outro, mas a violência precisa ser contra a minha própria pessoa. Este homem velho que quer viver em mim. Portanto, irmãos e irmãs, esta primeira breve meditação sobre a Eucaristia, eu quero enfatizar que a Eucaristia que nós comungamos, que é confeccionada no Calvário de Cristo, que se perpetua pela história, ela nos dá a possibilidade de ouvir os lábios de Cristo. Você poderá ouvir na Santa Missa. Se a nossa participação é uma participação ativa, consciente, piedosa, nós ouvimos em cada Santa Missa Cristo dizendo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E como aquele que quer estabelecer uma comunhão profunda com Cristo, eu reproduzo, eu repito as palavras que eu vi de Cristo no Calvário da Santa Missa, e não ajo com espírito de vingança. Procuro agir como Cristo agiu. Pensemos se a Eucaristia que nós estamos comungando faz de nós homens e mulheres eucarísticos. Ser homem, ser uma mulher eucarística, exige de nós reproduzir na história os gestos e as palavras de Deus. Irmãos e irmãs, a escola de Jesus Cristo não é escola de castigo e de vingança, mas de amor, de humildade, de perdão e de bondade. Peçamos ao Senhor que nos aceite como discípulos, dizendo: convertei-vos, Senhor, ao Evangelho. Para que os filhos da Igreja e os cidadãos de cada país ponham de parte a lei da vingança de Italiano e se orientem pela lei do amor de Jesus Cristo, oremos. Convertei-vos, Senhor, ao Evangelho. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos se mostrem em tudo servidores do povo de Deus, na alegria e na tristeza, pela palavra e pela bondade. Oremos. Convertei-vos, Senhor, ao Evangelho. Para que os ministros do Evangelho exortem os fiéis a não excederem em vão a graça de Deus e a salvação que os visitam de forma humilde e inesperada. Oremos. Convertei-vos, Senhor, ao Evangelho. Para que os discípulos de Jesus sejam capazes de responder às ofensas, às injúrias e às violências com o perdão, à indulgência e à mansidão. Oremos. Convertei-vos, Senhor, ao Evangelho. Para que as famílias das comunidades paroquiais sejam escola onde se vivam, respeitem e transmitam os valores que Jesus nos ensinou. Oremos.
Elizabeth, Francis Sérgio, Maria Silvia e Pedro Sampaio, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Senhor Jesus, único Mestre verdadeiro, concedei-nos a graça de acolher as vossas palavras, na certeza de que o perdão é mais forte do que a violência. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos a memória deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está Demos graças ao Senhor nosso Deus. é o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sacerdote
sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por inteiro como vítima de salvação e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Espíritos unindo só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João, Jacira, Ambrósia, Hélio, Juventino Martins, Rosália, Delfim, Carmen, Diácono Magim, Maria Escanova, Maria Silvia, Amélia Alves Campos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
Senhor, pela participação neste sacrifício que vosso Filho mandou oferecer em sua memória, fazei que nos tornemos com Ele uma oração eterna em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã seguimos com o tríduo a missa às 19h30. Na quarta-feira também às 19h30 e na quinta-feira a solenidade de Corpus Christi. Começamos às 8h da manhã com a exposição do Santíssimo, a adoração e a recitação das laudes, a bênção do Santíssimo, e às 9h da manhã a Santa Missa da solenidade de Corpus Christi. E na Catedral a missa com a procissão de Corpus Christi às 11h. E lembro que nós temos o nosso gesto concreto na solenidade de Corpus Christi, que é a doação de agasalhos com ainda cobertor para a campanha do agasalho promovida pelo Fundo Social do município de Itapetininga. Talvez você não precise comprar um agasalho novo. Faça uma revisão do seu guarda-roupa. É muito provável que existem no nosso armário blusas que nós não usamos mais, que estão em perfeitas condições e que nós podemos doar. Às vezes ficamos esperando emagrecer, inclusive eu uso esse que emagrece. E a blusa vai ficando normal. Então vamos fazer esse gesto, um gesto de desapego. Não ofereça coisas rasgadas, mais coisas usadas que podem ser usadas por outras pessoas. Então façamos este gesto concreto. E convidamos os casais de namorados para o encontro que vamos fazer no dia 9 de julho. Então a inscrição vocês devem fazer na Secretaria Paroquial. Então os namorados a partir de 15 anos podem procurar a Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Preparai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite para todos e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.